Bom, vamos continuar aqui nossa brincadeira com programação linear. Agora vai ficar ainda mais divertido, que a gente vai começar a estudar pós-otimização. Né? De que é que se trata? A ideia é que a gente resolva o problema de programação linear e modifique alguma coisa na entrada desse problema, né? A matriz A, o vetor B, o vetor C, e tente encontrar a solução do problema modificado a partir da solução do problema original, né? Sem ter que fazer o processo desde o começo. Certo? Ok. Que tipo de mudanças a gente vai considerar? Bom, em princípio, a gente vai considerar 5 tipos de mudanças, certo? Mudanças na função objetivo, mudanças no lado direito das restrições, acréscimo de variáveis, que mexe tanto na função objetivo quanto na matriz, acréscimo de restrições, que mexe tanto na matriz quanto no lado direito, ou então mudanças apenas nos coeficientes da matriz de restrições. Tá? Então, a gente tem essas 5 sessões, possivelmente um vídeo para cada um. Bom, então vamos começar mudando alguns coeficientes na função objetivo do problema de programação linear. Quer dizer, eu tenho aqui o problema P, certo? E vou gerar um problema P', onde o vetor C, que define os coeficientes da função objetivo, foi substituído por um vetor C'. São essas mudanças que eu estou fazendo, não estou restringindo a nenhum tipo específico de mudança. Lembrem que lá, quando a gente estudou os intervalos em que a base não muda, a gente fazia mudanças pontuais, né? Um único elemento, e aí verificava em que intervalo eu podia fazer essa mudança sem a base mudar. Agora, além de estar mudando mais de um coeficiente, eu não estou preocupado em manter a mesma base. Eu quero ver como fica o novo ótimo, possivelmente com uma mudança de base. Tá? Bom, então vamos pegar aqui o problema original na forma particionada, né, relativo a uma partição Bn, índices de variáveis básicas e não básicas. E aí as operações elementares que eu faço sobre esse problema original para obter a forma canônica são essas conhecidas nossas aqui. Né? Imaginemos então que essa matriz AB seja a matriz ótima para o problema, uma matriz ótima para o problema P. Então, isso significa dizer que isso aqui é o quadro ótimo. Certo? Ou seja, esses custos reduzidos são maiores ou iguais a zero e o lado direito também é maior ou igual a zero. Né? Tem uma viabilidade primal e a viabilidade dual. Certo? Isso são as operações que eu fiz sobre o problema P. Bom, se eu tivesse feito operações similares sobre o problema P', né? O problema P', o que aqui tem de diferente está destacado aqui em vermelho. Aqui no quadro original, em vez de CB e Cn, eu tenho agora C'B e C'N, que é a partição correspondente no vetor C'. Bom, se eu tivesse feito operações similares, né, pré-multiplicação pela inversa, para transformar numa identidade, tá? E essa operação aqui, para transformar os novos custos básicos em zero, o que eu teria obtido, né, de diferente é o que está destacado em vermelho. Essa parte central do quadro seria idêntica à do quadro ótimo do problema P. Tá? E essa parte aqui é diferente. Bom, isso significa dizer o seguinte, que se eu calcular esse vetor, né, de custos reduzidos e o valor da função e substituir no problema P, no quadro ótimo do problema P, né, a última linha por essa aqui, eu tenho um ponto de partida para resolução de P'. Observa que a base, né, que era ótima para o problema original, ela continua primal viável para o novo problema. Mas ela pode deixar de ser dual viável. Aqui pode aparecer algum elemento negativo. Se não aparecer, na verdade, ela continua sendo ótima. As mudanças que eu fiz não interferiram na base ótima. Se aqui aparecer algum negativo, né, dado que aqui eu continuo com a base primal viável, eu posso aplicar o método primal simplex a partir desse quadro. Certo? Bom, se as mudanças não foram muito drásticas, né, possivelmente eu vou, com poucos quadros, chegar ao ótimo. Tá certo? Quer dizer, eu provavelmente vou economizar algumas contas, né, em vez de resolver o problema desde o começo. Bom, então, essencialmente, o que é que eu tenho que fazer? Calcular os novos custos reduzidos e o novo valor da função.
Como é que eu posso fazer isso? Eu posso calcular diretamente, né? Olhando para cá. Olha, se eu ver para cá, isso aqui é a parte não básica do novo vetor, aqui é a parte básica do novo vetor, e essa parte aqui, ó, o AB-1AN, é o que eu tenho na parte central do quadro. Né? Eu não preciso fazer essas contas, eu posso aproveitar daqui. Da mesma maneira, né, aqui para o cálculo da função, aqui eu tenho o valor, os novos custos básicos, e o AB-1AB, AB a menos 1B, é o que eu tenho aqui, que eu também posso aproveitar. Então, eu posso aproveitar a parte central do quadro, que não mudou, para calcular a parte de baixo. E calcular diretamente. Ok? Bom, mas se a mudança no vetor C não for muito brusca, né? Ou seja, se esse vetor delta aqui, que é a diferença do novo C e o C anterior, tiver muitos zeros, talvez fique melhor eu calcular os custos reduzidos a partir dos custos reduzidos anteriores. Certo? De que maneira? Né? Da seguinte maneira. Eu vou chamar de ΔB a parte básica, associar as variáveis básicas em delta, e ΔN associar as variáveis não básicas. Então, é C'B menos CB, C'N menos Cn. Muito bem. O que eu quero calcular, os novos custos reduzidos, é essa expressão aqui, que apareceu lá no último quadro. Certo? Como eu disse, eu poderia calcular diretamente, pegando os novos valores, né? Não básicos, os novos valores básicos, e pegando isso aqui do quadro. Mas eu posso calcular usando esse delta aqui. Então, o Cn' é o Cn, né? O Cn' é o Cn mais delta. Da mesma maneira, o CB' é o CB mais delta B. Então, substituir aqui ficou assim. Se eu distribuir, tá certo? Aqui eu tenho Cn menos CB transposto AB menos 1AN, é a parte que não dependia de delta, e aqui eu fiquei com a parte que depende de delta. Certo? Essa parte que não depende de delta, né, são os custos reduzidos anteriores, né, do problema P, os ótimos do problema P. Então, o que sobra aqui, para calcular o novo custo reduzido, é calcular essa espécie de, entre aspas, custo reduzido relativo ao vetor delta. Né? É o delta N menos delta B, AB menos 1AN. Eu posso pegar o AB menos 1AN do quadro e o delta B e o delta N é a parte básica e não básica do vetor delta. Certo? Bom, da mesma maneira, o valor da função, estou chamando agora de Z' a função, ela mudou, né? É CB' AB menos 1B. Que eu posso calcular, se eu substituir aqui o valor de CB, né? Eu posso calcular diretamente CB' vezes AB menos 1B, que está no quadro, ou se eu substituir aqui o valor de CB, que é CB mais delta B, eu fico com essa expressão, que é o valor original, né, o valor anterior da função, mais ΔB vezes B bar. Por que eu estou apresentando essa forma alternativa? Porque, por exemplo, se o ΔB for zero, né, se eu só fizer mudança no não básico, isso aqui tudo vai embora, não preciso fazer essa conta, e aí os novos custos seriam apenas os anteriores mais ΔN. Muito fácil fazer a conta, né? Não precisaria ter calculado tudo de novo. É uma maneira. Né? Se o ΔB for zero, o valor da função não mudou. Se o ΔB tiver uma ou outra componente, né, não nula, é mais simples fazer essa conta do que fazer essa aqui. Certo? Então, você tem as duas opções. Eu vou fazer um exemplo e vou considerar a segunda opção. Mas, como eu estou dizendo, poderia, a segunda opção calculando a partir do delta, mas poderia usar sem ser o delta. Então, vamos considerar esse problema de programação linear aqui. Esse é o quadro ótimo, tá? Eu já resolvi. É um problema que a gente já usou em outras oportunidades. Ele está resolvido aqui. E aí eu vou considerar a seguinte mudança. Né? O vetor C é 2, 1, 4, 0, 0, está aqui. Eu estou mudando para um vetor C', eu estou colocando 2 mais epsilon. Eu não estou dizendo, nem vou dizer exatamente o valor de epsilon, porque aqui vai ser fácil a gente analisar. 1, 4 e 0. Ou seja, eu só estou mudando o coeficiente C1. O coeficiente C1 é o coeficiente da variável, de uma variável não básica, né? X1 é não básica. Então, se eu estou mudando só não básica, como a gente acabou de ver, certo? O ΔB é zero. Né? Então, esse aqui era o custo reduzido anterior,
né, que era 7, 0, né, o custo reduzido anterior, 7, 0, 0, 3 e 1, esse é o custo reduzido anterior. E o novo custo reduzido é simplesmente eu somar o custo reduzido anterior, que era 7, 3, 1, mais a modificação que eu fiz. Então, no x1, eu fiz a modificação de epsilon. Então, aqui vai ficar 7 mais epsilon. Tá? Outra variável não básica é x4. Eu não fiz mudança no x4. Tá? E no x5 também não. Então, isso aqui são os novos custos reduzidos. Trivialmente, eu calculo. Certo? Então, se o epsilon fosse 1, por exemplo, né, se eu tivesse passado de 2 para 3, aqui teria passado para 8. Se eu tivesse passado de 2 para 1, ou seja, o epsilon fosse menos 1, aqui daria 6. Então, na verdade, dá para eu perceber que para qualquer epsilon maior ou igual a menos 7, tá? Então esse valor vai ficar maior ou igual a 0 e a base continuaria ótimo. A gente até já sabe, porque eu estou mudando um único coeficiente, e eu sei calcular o intervalo de variação. Né? E para o epsilon menor do que menos 7, esse cara ficaria negativo, e aí, portanto, como essa coluna é toda menor ou igual a 0, o problema seria ilimitado. Né? Então, essa mudança foi muito simples, eu mudei um único coeficiente, e foi um coeficiente não básico. Vamos fazer uma outra um pouco mais complexa. Né? Então, eu vou agora mudar o mesmo problema de antes, só que eu estou mudando duas componentes do vetor C. x1, que está passando de 2 para menos 8, e x2, que está passando de 1 para 6. Então, eu tanto estou mudando uma variável não básica, quanto uma variável básica. Né? Então, agora o ΔB não é mais zero. Isso significa dizer que eu vou ter mudanças em todos os custos reduzidos. Certo? Na verdade, o ΔB agora é o coeficiente de x3 e o de x2. Né? Como é que ele mudou? O de x3 não mudou, é zero. Certo? E o de x2 passou de 4 para 6. Desculpa, de 1 para 6. Então, 6 menos 1 é 5. Então, isso aqui é o ΔB, né? Que é a diferença entre esse cara menos esse. Né? Esse aqui é o vetor delta inteiro. E o ΔN, que é o coeficiente de x2, desculpa, de x1, x4, x5, né? O de x1 teve uma mudança, que passou de 2 para menos 8. Então, menos 8 menos 2 dá menos 10. Depois uma variação de menos 10. E o x4 e x5 eram zero, continuaram zero. Então, isso aqui é o ΔN. Certo? Então, eu vou calcular a mudança em função de delta. Lembra lá? Como é os novos custos reduzidos? São os anteriores, mais o que eu chamei de custo reduzido do delta. ΔN menos ΔB, AB menos 1 a N. Vou fazer essa conta. Né? Quanto é o custo reduzido anterior? É 7, 1 e 3. Estou tirando aqui do quadro. Quanto é o ΔN? O ΔN é menos 10, 0, 0, associar as variáveis 1, 4 e 5. E o ΔB, é importante a ordem aqui, né? x3 e x2. Então, primeiro o custo de x3, depois o de x2, então, 0 e 5. E o AB menos 1 a N, como a gente já viu, está no quadro. Né? É a parte da matriz não básica, né? É a parte da matriz A relativa às variáveis não básicas. Então, menos 1, menos 2 terços, menos 1 terço, e menos 1 terço, 1 terço. Então, essa aqui é a matriz AB menos 1 a N, que eu tiro do quadro. O custo reduzido anterior eu tirei do quadro. Né? Isso aqui eu tirei do quadro. Isso aqui eu tirei do quadro. E o ΔB e o ΔN é em função da variação proposta. Bom, se eu fizer essas contas, eu vou deixar a cargo de vocês, eu fico com esses novos custos reduzidos. Certo? Então, esses novos custos reduzidos vão substituir os anteriores. Certo? Substituir aqui 2, 14 terços e menos 2 terços. Tá? Já dá para ver que a base deixou de ser ótima, porque esse custo aqui ficou negativo. Mas antes de aplicar o primal simplex, eu vou calcular o novo valor da função. Tá? A nova função, também usando o delta, é a função anterior mais ΔB vezes o B bar. Certo? O B bar, isso aqui eu vou tirar do quadro, o B bar eu vou tirar do quadro. Né? O B bar é isso aqui, certo? E o valor da função é 2. Eu vou tirar daqui. Certo? Então, vamos lá.
Aqui, o valor da função é 2, e o ΔB, que é 0,5, vezes o B bar, que está aqui, que eu tive do quadro. Se eu fizer essa continha, isso dá 16 terços. Então, vai ficar Z' menos 16 terços. Tá? Bom, nesse ponto aqui, o que é que eu fiz? Eu substituí a última linha do quadro, ótimo, para o problema original, pelos novos valores calculados, os novos custos reduzidos e o novo valor da função. A partir daqui, eu vou resolver o problema modificado. Não vou começar, né? Nesse caso aqui, se eu tivesse começado do começo, eu ia ter que incluir a variável artificial, fazer a primeira fase, etc. Aqui não, já vou começar dessa base, que é uma base ótima para o problema original e continua primar o viável para o novo problema. Então, eu vou aplicar o primal simplex, né? Vou entrar com x5 na base, certo? Vou entrar aqui com x5 na base e vou fazer a razão mínima, só tem um candidato, vou sair com x2 da base, certo? Fazendo essa mudança, certo? O pivô aqui ficou 1/3. Fazendo essa mudança, eu chego nesse quadro, que já é as operações, né, similares que vocês estão habituados a fazer. Eu chego nesse quadro, que já é o quadro ótimo do problema, do novo problema. Tá? Então, dessa maneira, eu consigo, com uma iteração só, resolver o novo problema a partir das mudanças que eu fiz no vetor C.